E o capítulo 5, na realidade, ele deveria ser o capítulo final do Apocalipse, porque ele é que explica a história inteira. Ele tem que estar aqui porque à medida em que os seus selos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, mas ele conclui o que ainda não está aberto. Os selos que não foram ainda abertos, que serão abertos, já terminam concluídos quando todas as criaturas universais se curvam, se voltam para esse Cordeiro que é a origem da própria criação, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, por cuja dádiva de amor os Big Bangs da criação explodiram para dar possibilidade e alternativa fenomenológica para tudo que Deus criou como natureza se expandir e se expandir. Mesmo que seja muitas vezes como calamidade, mas a resposta final já está dada. E qual é a resposta final que o Apocalipse nos diz no transcrever de cada uma das suas designações em estado de linha, espiral, crescente, arquetípico, evolutivo, até chegar no fim? Qual é a conclusão? A conclusão é que não há ninguém digno, como diz o capítulo 5. Ninguém digno. Digno de quê? Digno de levar a história humana ao seu final feliz. Não há ninguém digno. E quando João falou isso, o imperador era Domiciano. Ele era o último apóstolo sobrevivente. Todo mundo tinha morrido. Mortes atrozes, crucificações, decapitações, apedrejamentos. Alguns tinham sido devorados por feras nas arenas, outros tinham sido entregues como mártires, especialmente depois da criação do Coliseu, cuja construção, boa parte dela foi financiada pelos tesouros do Templo de Jerusalém, que foi saqueado e depois derrubado, mas era tanta riqueza que praticamente o Coliseu foi construído com boa parte da riqueza do templo que veio de Jerusalém na destruição no ano 70. E quantos cristãos foram entregues para a mortandade, para a carnificina ali? E alguns foram os maiores de todos. O Calígula foi um grande assassino, mas não foi só de cristãos, ele foi assassino de senadores, de parentes. Ele era um paranoico louco, cheio de luxúria, só queria fazer sua própria vontade. Ele dizia: eu sou o império, eu sou a Constituição, eu sou o Senado. Ele sofria dessa megalomania. Ele quis botar o cavalo dele, Incitatus era o nome do cavalo, para ser senador romano, para todo mundo chegar e ver Incitatus, que tinha fritado alguns hambúrgueres no Maine, e ele achou que era o bastante para tornar o Incitatus um senador romano. E depois ele achou isso pouco, resolveu colocar o Incitatus para ser cônsul. Cônsul era o segundo posto depois do imperador, era o cônsul. Para decidir tudo, era uma espécie de executivo do império, o cavalo dele. Você vê a loucura do que a gente estava vivendo ali, do que os irmãos estavam vivendo sob Calígula, né? Um louco, desvairado. Aí, depois dele, você tem alguns reis fracos, ou imperadores fracos, como Cláudio, mas que era um cara ardiloso, cheio de vícios sexuais, pedófilo ao extremo,
se retirou por completo de Roma, foi morar em Capri, Anacapri, no meio do oceano, onde ele abusava dos garotinhos e adolescentes e mulheres e bacanais e loucuras, até que veio Nero, não é? E Nero era um doido que se sentia um gênio, um artista, que achava que Roma estava desperdiçando o talento artístico dele. E, por outro lado, ele tinha problemas graves, tanto ele quanto Calígula, problemas mentais. E ele tinha uma megalomaníaca, uma mania extraordinária, um culto a si mesmo incomparável. E todos no império existiam para ele. Tudo que existia, existia para atender o desejo e a vontade dele. Então ele fazia o que ele queria, ninguém se opunha. Hoje em dia, quando alguém se opõe a um louco no poder, ele destitui o cara. Naquele tempo, matava-se. Mas era pelas mesmas razões, pelo mesmo absurdo. E é através de Nero, na sua loucura, que resolve chamar a atenção daquilo, desviar a atenção daquilo que ele gostaria. Era um momento de muita fome, miséria. Ele distraía o povo com circo, morte, gladiadores, distribuição de pão. Mas tinha chegado uma hora tão calamitosa que o povo já não estava mais conseguindo se deixar iludir por ele. Então ele resolveu criar um inimigo. Quase todo imperador maluco ou autoridade maluca precisa de um inimigo. Sem um inimigo ele não sabe viver, ele tem que inventar um. Quando não tem nenhum opositor externo sendo inimigo dele, ele cria um do lado dele. Mas faz parte desse traço de doença mental que a gente encontra em toda a história humana, nesses seres que ficam tomados pela ideia de exacerbação de poder pessoal, quando eles se confundem com a própria autoridade das coisas. Como era normal no Império Romano e como se tornou normal em todas as ocasiões em que surgiu um idiota com pretensões tirânicas. É assim que acontece. Eu estou falando aqui o que aconteceu no Império Romano e tem alguém dizendo virou palanque. Cara, vai estudar história, eu só estou repetindo a história. Se você não gosta das semelhanças com o que você idolatra, vá dar um jeito na sua vida, mas eu estou aqui falando a verdade da história e que incomoda você, que é idólatra dos Neros contemporâneos. E vá dormir com esse barulho, eu não estou no palanque. Eu estou como João aqui oferecendo a cabeça para quem quiser cortar enquanto eu falo a verdade. Psiu. E então Paulo, Pedro morrem sob Nero. Ele toca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos, gera aquele frisson, pega aqueles cristãos piedosos e os seus principais representantes e os matam. Pedro é crucificado, a tradição diz que de cabeça para baixo, porque ele teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. E Paulo foi decapitado. E a igreja levou aquele susto. Pedro e Paulo não falam mais. Aí é uma acumulação de perdas. Isso foi no ano 68. E agora nós estamos aproximadamente 38, 40 anos depois desse episódio com Paulo, com Pedro, nos dias de Nero. E Pedro está exilado, acusado de palanque, viu, garoto? Acusado de palanque, acusado de estar pregando política.
porque ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor. E os romanos diziam que Senhor era César, qualquer César. Ele dizia que obediência absoluta só ao Evangelho. E os romanos diziam que obediência absoluta era ao imperador. Ele dizia que o Evangelho do Reino de Deus não aceitava nenhum homem como poder absoluto sobre os demais homens, não aceitava e não acolhia a tirania. E uma quantidade absurda de pessoas do Império, tanto quanto o próprio Império, dizia não. Quem quer que se insurja contra o poder absoluto, inquestionável, do nosso imperador ou dos nossos imperadores, esse aí é um traidor político. Está fazendo política, está no palanque. Como alguns aqui, pouco dotados, doentes, enfermos de mente, me ouvem pregar o Evangelho de Jesus, exaltando aquele a quem se deve dar toda a honra, glória e louvor, dizendo que ele é o único poder absoluto, que a palavra dele é a única palavra inquestionável e que a obediência a ele é relativa a todas as ideologias, todas. Aí vem dizer que eu estou no palanque. Não, você que está sepultado na ignorância. Foi gente como você que baniu João e o colocou para morrer de velho na ilha de Patmos, exilado, acusado de pregação política, quando a única pregação que ele fazia é de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cordeiro em pé, que venceu todas as coisas. E isso eu encaro todos os que você mandar. Podem cortar todos os pedaços de mim, eu vou morrer proclamando essa vitória, essa palavra, esse reino de Deus.